Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Pai, do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O nosso objetivo aqui é ler as Escrituras e explicar, mostrar o nosso ponto de vista, a respeito de algumas passagens que têm sido ensinadas, durante os anos, durante muito tempo, nos tem sido mostrado de uma maneira que não é verdadeira. E hoje eu quero mostrar algo aqui que eu ouvi pela primeira vez essa semana. Um irmão me mandou um e-mail falando que isso tem sido pregado por aí, e eu, sinceramente, dentro dos 8 anos que eu vivi dentro do sistema religioso sendo enganado, eu nunca ouvi eu nunca ouvi esse texto ser lido dessa maneira, mas parece que eles estão ficando muito ousados, digamos assim. Eu vou ler o texto para vocês e depois eu vou ler algumas outras coisas e ver, porque nós temos que ver, buscar conhecer o caráter de quem disse, para nós vermos o que realmente quer dizer. Ok? O texto está no livro de Gálatas, no capítulo 6, o verso 6, que diz assim: eu vou ler na versão mais esdrúxula possível e depois eu vou ler umas outras versões que já vai clarear um pouco mais a nossa mente, ok? Diz assim, essa que eu estou lendo aqui é a Bíblia TEB, que para mim pareceu a pior das que eu tenho aqui, Gálatas 6:6. Quem recebe o ensinamento da palavra, reserve uma parte de todos os seus bens em favor daquele que o instrui. E essa parte aqui que está dizendo, reserve uma parte de todos os seus bens, me parece que as pessoas estão levando isso para os bens materiais, para dinheiro, E, queridos, se nós lermos o texto inteiro, Vamos em outras versões, e aí eu vou ler depois o texto, o que vem antes, para a gente pegar o sentido do contexto verdadeiro. Olha só, agora na versão revista e atualizada. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha aí, como já mudou, Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos ver aqui a NVI, o que ela diz. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Já ficou mais claro, não ficou? Queridos, aqui não está falando de bens materiais, não está falando para você pegar metade do que você tem ou repartir aquilo que você tem com quem está te ensinando. Vamos nos situar. Primeiro, quem escreveu Gálatas? Paulo. Ok? Vamos ao caráter de Paulo. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Só acredita nessa balela ou nessa forma escandalosa, de interpretação, de que você tem que dar metade dos seus bens ou uma parte dos seus bens, ou reservar ou participar, fazer a pessoa participante dos seus bens. Quem não conhece nada, absolutamente nada das Escrituras. Quem nunca leu, eu posso falar isso, não me perdoe aqueles que se sentem ofendidos com isso. Mas quando eu vivia dentro dos templos, vivia numa religião, sendo ensinado por um homem, ele me enganava nisso também. Por quê? Porque eu também não lia. Ok? Mas agora que eu leio, não tem cabimento na minha mente, não existe, não tem como eu engoli esse verso. Primeiro, por quê? Porque se você ler o contexto desde do versículo 1, vai ver que não está falando de nada disso. Segundo, se você conhece o caráter de quem escreveu, você vai ver que ele não está falando absolutamente nada sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte: mais do que conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Pai.
Porque quando algo aparecer que não condiz com ele, a gente vai falar, opa. E da mesma forma, eu falo aqui, se a pessoa que já leu as Escrituras, que entendeu, que conhece o caráter de Paulo, e ela ouvisse alguém dizer que Paulo disse isso, ia falar, não, opa aí, para aí, Paulo disse isso? Não, jamais. Por quê? Olha só, vamos em outros textos. E depois, por último, eu leio numa outra versão, mais para a gente continuar aqui fazendo a comparação, né? Olha só, vamos em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 7. Quando anunciei a vocês a boa notícia do Pai, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Paulo pergunta. Quando ele anunciou a palavra aos Coríntios, ele fez absolutamente de graça. Ele não estava instruindo aí? E o que ele está falando que ele tem que receber alguma coisa, ou uma parte dos bens? Queridos, esse texto aqui, que as pessoas estão, parece-me, que elas estão dizendo, olha só, quem recebe o ensinamento da palavra, reserve uma parte de todos os seus bens em favor daquele que o instrui, é o evangelho atual, né? Porque se você imagina que Paulo, quantas pessoas ele ensinou, se ele fosse receber uma parte dos bens de todo mundo, ele seria um homem milionário. Mas nós sabemos que não é isso, que ele morreu pobre, com uma capa e um livro. Aonde está o sentido? Se nós conhecermos a vida de Paulo, aonde entra sentido nisso? Faz sentido para esses homens que estão aí hoje, que querem pregar exatamente isso aqui, da forma enganosa, mentirosa, inescrupulosa, esdrúxula, que eles transformam esse texto, para pegar os bens, para pegar dinheiro das pessoas. Mas falar isso a respeito de Paulo, falar que isso aqui está dizendo para dar bens, não tem o menor cabimento. O menor. Vamos lá em segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, olha o que ele diz. Irmãos, em nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, ou seja, preguiçosamente, sem trabalhar. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós, ou seja, não da forma que nós ensinamos. Tá vendo? Se afaste das pessoas que vivem sem trabalhar e que não vivem de acordo com o que nós dissemos a vocês. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Olha só, Paulo, quando ele esteve lá com o povo de Tessalônica, ele trabalhou, ele está falando, vocês sabem como nós vivemos aí. Não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Querido, ele está falando aqui das pessoas que ensinam a palavra. Das pessoas que ficassem lá, que estivessem lá em Tessalônica, ensinando a palavra e que não quisessem trabalhar. Ele não está falando do povo, não. Porque o povo sabe que eles têm que trabalhar. Ok? O povo sabe, o povo sabia que eles tinham que fazer os seus trabalhos para conseguir se sustentar. Agora, ele está falando aqui que tinha alguém lá, ele está falando de coisas espirituais, ele está falando que tinha alguém que estava ensinando lá, mas que não estava querendo trabalhar, estava querendo ser sustentado. E Paulo falou assim, ó, talvez nós tivéssemos tal direito, mas nós preferimos trabalhar. Mas o direito, quando fala assim de ser sustentado, querido, não pense que é isso aí que a gente vê hoje, que os pastores ganham rios de dinheiro. Não é isso.
Esse sustentado aqui, que talvez Paulo foi em algumas circunstâncias, foi ter um cantinho para ele dormir e algo que comer e alguma roupa para vestir. É isso. Nada mais que isso. Ok? Então, nós temos que entender isso, nós temos que entender o que Paulo falou em outras cartas, para que nós não venhamos a cair na esparrela, na lábia de alguns. Olha só como diz na Nova Tradução, na linguagem de hoje, o Gálatas 6,6. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Vamos lá. Querido, ele está dizendo o seguinte: aquela pessoa que está aprendendo, quando ela praticar, quando ela viver uma coisa boa na vida dela, daquilo que foi ensinado, que ela reparta, que ela compartilhe, que ela fale para aquela pessoa que a ensinou. Para quê? Para que ela, a quem ensinou veja os frutos, né? Não só do que ele ensinou, mas que viu, para que ele tenha mais tranquilidade com aquela pessoa, para que ele saiba que aquela pessoa está buscando a verdade, está buscando praticar o que foi ensinado. E que também ele mesmo saiba que o que ele passou surtiu efeito. Vamos ler tudo? Desde o verso 1, diz assim, Gálatas 6, a partir do verso 1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Olha só, está falando de coisas espirituais. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode orgulhar-se do que fez, sem precisar comparar seu modo de agir com o dos outros. Ou seja, se você está agindo corretamente, você está andando bem, alegre-se, esse orgulho-se aqui é tipo assim, que você sinta que você está no caminho certo, mas que você não precisa ficar comparando com os outros nem para se engrandecer, nem para menosprezar alguém. Ah, eu faço isso, mas você não faz. Não é isso. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Você, ok? Ou seja, você faz o que você tem que fazer, outra pessoa faz o que ela tem que fazer, mas ao mesmo tempo ele fala aqui no verso 1 que a gente tem que ajudar as pessoas. E aí vem o verso 6. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Isso aqui, querido, ele está falando, olha o contexto. Em que momento aqui ele está falando de dinheiro, de dar alguma coisa para alguém? Ele está falando de coisas espirituais, ajude. Você mesmo é que tem que ser responsável por você, mas se você puder ajudar, ajude. E se alguém estiver te ensinando, te ajudando, mostre para essa pessoa que a ajuda dela surtiu efeito. Entende? Gente, se o vídeo parecer alguma coisa assim muito... eu já sabia, isso não faz sentido. Obrigado ao nosso Pai, porque você já sabe. Mas tem pessoas que ainda não sabem. Tá? Eu faço a maioria desses vídeos que eu tenho feito aqui é para essas pessoas que ainda estão presas, que ainda estão cegas, que ainda estão enganadas. Então eu peço a vocês, mostre, compartilhe, divulgue, tá? E para que nós venhamos a alcançar outras pessoas também, outras almas que ainda estão cegas e enganadas, tá ok? Muito obrigado pela paciência, pela compreensão. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se no nosso canal. E que o nosso Pai, que o nosso Salvador esteja aí cuidando de você. Que a paz dele esteja com todos vocês. Tá ok? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.